Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre métodos homiléticos, que é a maneira como alguma pessoa tem de estruturar, de organizar e de proclamar, de anunciar uma mensagem. Eu acho importante que aqueles que estão no início da caminhada da pregação, que se esse é o seu caso, se você está iniciando, se você já é um pregador que já prega há muito tempo, você não tem necessidade dessa dica. Não é? Mas se você é um iniciante, é importante que você tome alguns cuidados. O primeiro cuidado que você deve tomar é que você não fique dialogando com vários livros de pregação ou com vários cursos de pregação ou com várias metodologias de estruturar uma mensagem, de esboçar uma mensagem. Porque se você for para o livro do Haddon Robinson, ele vai ter uma maneira de estruturar um sermão. Se você for para o livro do Adrian Balcells, ele vai ter uma outra maneira de estruturar o sermão. É claro que eles vão ensinar os diversos tipos de estruturar um sermão, mas eles vão divergir ainda em algumas coisas ou vão colocar pontos que são muitos detalhes e detalhes diferentes um dos outros. E isso vai acabar confundindo você que está no início da caminhada. O ideal é que você pegue um desses métodos, um desses livros, ou use um curso que você fez na área, ou algum livro que você tem na área da pregação, e você use ele como base, para que você, quando tiver isso bem estabelecido dentro de você, a metodologia de como você estruturar o seu sermão, a sua mensagem, aí que você possa dialogar com outros livros, com outros cursos, com outras metodologias, para que você possa elaborar a sua própria metodologia de pregação, de homilética, de estruturar o seu sermão. Nós vamos ver aqui só um desses três que estão apresentados aí na sua tela. Nós temos o método clássico, o método híbrido e o método da nova homilética, que é o método das 4 páginas do sermão, do livro das 4 páginas do sermão, do Paul Scott Wilson. Mas o que eu gostaria de falar com vocês aqui é sobre o método clássico, de pregação, de como você deve estruturar um sermão. O método clássico é o método que foi colocado aqui por Herculano Gouveia, no Brasil. E esse é um método que é muito usado no nosso Brasil e também no mundo, né? As pessoas usam muito esse método aí. E é sobre esse método que eu gostaria de falar com vocês hoje. A gente vai começar falando sobre a introdução. Mas antes de começar falando o que é a introdução e como fazer uma introdução, é importante que você saiba que quando você for fazer o seu esboço, quando você for estruturar o seu sermão, é importante que você deixe essa parte para o final. Porque você só vai conseguir fazer uma boa introdução, uma introdução que tenha a ver com o seu sermão e que tenha relevância, você só vai conseguir fazer uma melhor introdução se você deixar ela para o final, quando você já tiver estabelecido a sua tese principal, a sua ideia principal e os subpontos e as divisões principais. Então é importante que você deixe para o final. A introdução, ela é aquela parte que você vai usar para chamar a atenção dos ouvintes, que você vai usar para captar os seus ouvintes. Alguns estudiosos dizem que se você não conseguir captar a atenção, se você não conseguir chamar a atenção dos seus ouvintes nos primeiros 5 minutos, é muito provável que você vá perder a atenção deles durante todo o sermão. Então é importante que você saiba como introduzir o seu sermão. Nós podemos introduzir o sermão de 2 formas. A primeira é trazendo aspectos introdutórios do livro que você vai pregar. Por exemplo, você vai pregar no livro de Filipenses, você pode usar os aspectos introdutórios do livro de Filipenses, o contexto histórico, o contexto imediato, a data,
quem escreveu, para quem escreveu. Você pode usar esses aspectos introdutórios. E também você pode usar uma ilustração, uma história, uma experiência que você passou no dia ou durante a semana, ou que você sabe, uma experiência que tem a ver com alguém que você conhece. Claro, essa ilustração, essa história que você vai contar deve ter alguma coisa a ver com a sua proposição, com a sua ideia principal. É importante que você também você possa também usar alguma coisa como reportagens, como outras coisas aí, notícias do jornal, qualquer outra coisa que você achar interessante para colocar dentro da sua introdução e que vai chamar a atenção para a sua proposição. Quando você estiver elaborando a sua introdução, a parte final da sua introdução deve ter uma frase que vá esbarrar na proposição, que vá desembocar na sua proposição, na sua ideia principal. A sua proposição é a sua ideia principal do seu sermão. Nós temos aqui um exemplo de introdução. Eu coloquei aqui o texto de Filipenses 4, versículo 6 ao versículo 9. E coloquei aqui introdução acima e coloquei aspectos introdutórios da carta aos Filipenses. Você pode fazer dessa maneira, você pode colocar ali o que estava acontecendo no momento. Por exemplo, Paulo escreveu essa carta aos Filipenses para agradecer uma oferta que eles tinham feito a ele, para suprir as suas necessidades, e também ofertado para pessoas pobres de Jerusalém. E também Paulo está escrevendo essa carta para fortalecer alguns irmãos, para fortalecer a fé deles, aqueles que estavam sendo perseguidos e passando por situações adversas, alguns problemas que estavam acontecendo entre os próprios irmãos, como o caso de duas irmãs que tinham alguma rixa ali, e Paulo pede para que eles resolvessem, os líderes resolvessem aquela situação. Tudo isso estava trazendo ansiedades e preocupações para aquela igreja. E você, depois que você falar dessa maneira, os aspectos introdutórios, você vai pegar aquela frase e fazer ela conectar com a sua ideia principal. A frase que eu coloquei aqui foi a seguinte: quando você terminar de contar os aspectos introdutórios, você vai pegar uma frase que diga mais ou menos assim: mas aqui Paulo está exortando os irmãos a se livrar da ansiedade. Tudo isso mostra a verdade de que do texto que nós lemos, que é a verdade de que, aí você enuncia a proposição. Essa introdução só vai até aqui. O que vem depois é a introdução. Depois dessa frase que conecta, essa é uma frase de transição, que vai conectar a sua introdução à sua proposição, à sua ideia principal. Não é? A proposição que eu fiz aqui é a seguinte: nós devemos vencer a ansiedade. Não é? Então você pode notar que a proposição tem a ver com a introdução. A introdução vai falar sobre os aspectos introdutórios do livro, sobre aquilo que estava acontecendo, a situação do contexto histórico, que estava acontecendo, que estava trazendo ansiedade, e essa frase vai conectar o problema da passagem do texto, não é, que era a ansiedade, com a proposição, com aquilo que nós vamos tratar para resolver esse problema. Não é? Nós estamos falando sobre a ansiedade, a frase diz o seguinte: mas aqui Paulo está exortando os irmãos a se livrar da ansiedade. Tudo isso mostra uma grande verdade do texto que nós lemos, que é a verdade de que nós devemos vencer a ansiedade. Você poderia colocar uma outra proposição. Então, essa é a aula de hoje. Eu gostaria de falar só sobre a introdução e da frase que faz transição entre a introdução e a proposição. E na próxima aula nós iremos falar sobre a proposição,
o que é a proposição, como fazer a proposição. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula.